som. Boa noite, irmão. Vamos colocar de pé e vamos iniciar o culto todos juntos, celebrando ao Senhor com essa canção que diz: ao Rei dos Reis consagro. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as suas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as suas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. A glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, o Senhor. Amém, Senhor. Toda honra, toda glória e todo louvor
seja dada ao Senhor, que é o Rei dos Reis e é o Senhor dos Senhores. Nos reunimos neste lugar, ó Deus, para celebrar o teu santo, excelso e glorioso nome, pelos teus grandes feitos, Senhor, em nossas vidas. Nesta noite, ó Pai, noite de celebração da ceia do Senhor, trazemos à memória aquilo que nos dá esperança. Cristo morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, e juntamente com ele também nós ressuscitamos. Saímos do império das trevas e o Senhor nos trouxe para o reino da maravilhosa luz. Toda honra e toda glória, Deus, seja dada a Ti. Toma este culto em Tuas santas mãos, em que cada momento deste culto possamos sentir a Tua doce presença neste lugar. Fale, ó Pai, aos nossos corações. É o que nós te pedimos, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Ainda de pé, vamos ler juntos Salmos 30, do versículo 1 ao versículo de número 5. Vamos ler todos juntos em uma só voz. Eu te exaltarei, Senhor, porque tu me livrastes e não permitistes que os meus inimigos se alegrassem contra mim. Senhor, meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me curaste. Senhor, da sepultura fizeste subir a minha alma, preservaste-me a vida para que não descesse ao abismo. Cantem louvores ao Senhor, vocês que são os seus santos, e deem graças ao seu santo nome, porque a sua ira dura só um momento, mas o seu favor dura a vida inteira. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ainda de pé, nós vamos cantar o hino Tu és fiel, Senhor. O Senhor tem sido fiel com nossas vidas. O Senhor tem sido fiel com o cumprimento das suas promessas. Enquanto nós estivermos cantando este hino, você que trouxe o seu dízimo ou sua oferta, no ato de gratidão a Deus, seja trazendo assim até o gasofilácio. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Teu grande amor me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Frutos, montanhas e mares, só lua, estrelas no céu a brilhar. Tudo criaste na terra e nos ares. Todo o universo vem, pois, te louvar. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Teu grande amor me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Pleno perdão, tu dás paz, segurança. Cada momento me guias, Senhor, e no porvir, ó que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor,
Tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Teu grande amor me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Amém. Curva a sua cabeça, vamos estar juntos orando com o nosso irmão presbítero Felipe. Senhor nosso Deus, te damos graça por estarmos aqui na tua casa, Senhor. Te damos graça porque tu és fiel todo o tempo conosco. Obrigado, Deus, pelo renovo que tu nos concede a cada dia, pelo grande milagre da vida, pelo sustento dia após dia nas nossas vidas, por estarmos aqui na tua casa para louvar e exaltar o teu santo nome. Obrigado, Deus, por tudo, porque a nossa vida só tem sentido e só podemos caminhar porque a tua misericórdia excede as nossas necessidades. Ó Deus Todo-Poderoso, recebe esse culto que fizemos aqui, louvores, canções, orações, palavras, que o nosso coração se encha com o teu Espírito e tu receba de nós todo o louvor. Obrigado, Deus, por esse momento tão precioso na tua casa. Abençoa cada um aqui presente que saiu do seu lar para subir à tua casa e cultuar. Abençoa, Senhor, aqueles que estão através das redes sociais, clamando, exaltando e glorificando o teu nome. Amém, Deus. Abençoa o ministério de louvor e entoará canções aqui. Abençoa a vida da reverenda Gislaine, que trará a palavra tua aos nossos corações. Amém, Deus. E que nós possamos, Senhor, abrir as portas do nosso coração e do nosso entendimento para fazer o que o nosso Deus todo faz. Obrigado, Senhor. Te agradecemos e te louvamos em nome de Cristo Jesus, nosso Salvador e Senhor. Amém. Amém. A igreja poder se sentar. Que bom, né, amados irmãos, estarmos aqui celebrando ao Senhor por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Estar diante da presença de Deus deve ser para nós um momento de alegria, de gratidão. Primeiro do dia da semana, domingo do Senhor, né? Depois de cumprirmos um ciclo de 7 dias, nada melhor do que estarmos diante da presença de Deus, louvando a Ele pelos seus grandes benefícios para com nossas vidas. Amém? Nós cantamos, Tu és fiel, Senhor, e a pergunta que eu te faço é: você como mordomo do Senhor, tem sido fiel a Ele? Para responder a essa pergunta, eu convido a você a participar dos grupos pequenos. A partir da próxima terça-feira, chega de descanso, né? Os grupos retornam e nós estaremos estudando a mordomia cristã. O que é ser um mordomo do Senhor? Então, participe, será uma série de 8 estudos sobre este tema. Você que ainda não iniciou no grupo pequeno, é o momento de iniciar e começar do início dos estudos. Então, próxima terça-feira, às 20 horas, o retorno dos grupos pequenos. Nós teremos apenas uma mudança, né? O grupo João Costa 3 vai virar grupo do Parque Guarani, certo, né, pastor? Vai estar se reunindo lá na casa do José Carlos e da Liliane. Então, se você já tem algum conhecido que mora lá no Parque Guarani, indique o grupo lá para estar participando. Na última quinta-feira também nós iniciamos o culto dos lares. Aconteceu lá na casa dos meus pais. Foi um momento precioso, foi uma bênção assim, que nós tivemos de comunhão, de estarmos orando, intercedendo a Deus. E na próxima quinta-feira será na casa da nossa irmã Alcinira, passando a igreja na rua da sorveteria. Mas ali no grupo da igreja os irmãos vão ter o endereço. Participe deste momento de comunhão, de adoração. Se você deseja ter o grupo de oração em sua casa, procure o presbítero Felipe. Ele é o responsável pelas agendas. Todos, não importa o bairro onde você mora, todos podem estar recebendo o culto de oração
em seu lar. Participe deste momento de comunhão, de oração e intercessão na vida da igreja. Amém? Passa a palavra à diaconisa Leia. Não? Foi recado da pastora. Mas a Leia pode vir para frente. Nós saudamos a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que, na verdade, no dia 9, amanhã, né? Nós celebramos o dia do diácono e da diaconisa, na quarta-feira, né? Estou perdida, hoje é dia 7, 6. Estou perdida, gente, me ajudem. Né? Na quarta-feira nós celebramos o dia do diácono e da diaconisa na nossa denominação, na Igreja Presbiteriana Independente. E é motivo de louvor a Deus, né? Termos pessoas que cumprem com o chamado e a vocação que Deus tem dado a cada um deles. Nós temos, né, vários diáconos e diaconisas em nossa igreja, mas nós vamos estar chamando à frente aqueles que estão na ativa, todos aqueles irmãos que estão, né, no trabalho, que estão desenvolvendo esse ministério nesse momento, e também os irmãos que estão trabalhando no acolhimento, para que a igreja conheça, né, os nossos diáconos, as nossas diaconisas. Nós temos algumas pessoas que são novas e ainda, né, não sabem quem são os que fazem parte desse ministério. Então vamos lá, pessoal. Diáconos, diaconisas, nossos irmãos do acolhimento, nós pedimos que todos vocês venham à frente nesse instante, que nós queremos orar com vocês, queremos, né, pedir que a igreja também esteja orando com os nossos irmãos, na certeza de que o trabalho que eles realizam é para o Senhor, né? Deus tem levantado homens e mulheres que têm cumprido um chamado e uma vocação aqui neste lugar. E nós louvamos a Deus pela vida destes nossos irmãos. Ainda estão faltando, né, alguns. Palavra do Senhor no livro de Atos, capítulo 6, nos dá algumas orientações a respeito desse chamado, né, que Deus faz aos seus servos. Diz assim a palavra: à medida que o número de discípulos crescia, surgiam murmúrios de descontentamento. Os judeus de fala grega se queixavam dos de fala hebraica, dizendo que suas viúvas estavam sendo negligenciadas na distribuição diária de alimento. Por isso, os 12 convocaram uma reunião com todos os discípulos e disseram: nós, apóstolos, devemos nos dedicar ao ensino da palavra de Deus e não à distribuição de alimentos. Sendo assim, irmãos, escolham 7 homens respeitados, cheios do espírito e de sabedoria, e nós os encarregaremos deste serviço. Então, nós nos dedicaremos à oração e ao ensino da palavra. A ideia agradou a todos e escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. E também Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau de Antioquia, que antes havia se convertido ao judaísmo. Estes 7 foram apresentados aos apóstolos, que oraram por eles e lhes impuseram as mãos. Segundo a palavra do Senhor, diz que homens chamados e vocacionados para o ministério da diaconia, eles devem ser homens cheios do Espírito Santo de Deus, homens cheios de fé, homens comprometidos e responsáveis por aquilo que Deus tem colocado em suas mãos para o fazer. Nós cremos que em nossa igreja Deus tem levantado homens e mulheres capazes, responsáveis, cheios do Espírito de Deus, pessoas de fé que têm contribuído e que têm realizado esse ministério para a glória de Deus Pai.
Que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês, fortalecendo a fé de vocês e tornando vocês homens e mulheres perseverantes diante da obra que lhes está proposta. Nós vamos orar, vou pedir que o nosso irmão presbítero Nelson venha até a frente para orar por estes nossos irmãos. E nós temos uma pequena lembrança que será entregue posteriormente a eles, né, que tanto se dedicam com zelo, com amor à obra do Senhor. Nos coloquemos de pé. Santo Deus e Pai, louvado, engrandecido seja o teu nome, Senhor. Nesse momento, Pai, queremos um momento de louvor e gratidão a Ti, por essas vidas, ó Pai, que têm se consagrado nesse trabalho da diaconia, Senhor. Ó Deus, a Tua palavra nos diz que todo o nosso trabalho no Teu reino não será em vão. Ó Deus maravilhoso, cobre de bênçãos cada um, Senhor. Que todos possam a cada dia, Senhor, se consagrar mais a Ti, Senhor. E fazer esse trabalho não por uma obrigação, mas com alegria, Senhor, porque é para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor. Dá força, ajuda, Senhor, nas dificuldades de cada um, ó Deus maravilhoso, e que em tudo, Senhor, o Teu nome seja engrandecido nas suas vidas, ó Pai. Muito obrigado pela Tua igreja aqui reunida, Senhor, nesse momento. Obrigado, ó Deus, pela Tua palavra que está entre nós e que sempre fala ao nosso coração. Obrigado porque podemos louvar e bendizer o Teu santo nome, Senhor. Dá-nos a Tua graça e a Tua bênção, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu vou pedir que a Esther, a Betsie, a Aimee e a Letícia entreguem as lembrancinhas para os nossos irmãos. A foto. Reúnam-se para a foto, né? A igreja pode assentar, irmãos. Amém. Assentados como os irmãos estão, palavra de Deus em Miqueias capítulo 5, versículo 2 e a primeira parte do versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor: E tu, Belém, Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. E a primeira parte do versículo 5 diz: E este será a nossa paz. Promessa sobre a vinda do Messias, do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que quando Jesus brandou em alta voz lá na cruz, está consumado, o véu do templo rasgou de cima a baixo. E eu gosto de pensar que quando Jesus rompeu a porta do túmulo, os grilhões que nos prendia foram rompidos. As portas do inferno foram rompidas e o Senhor Jesus nos resgatou lá de dentro, do meio da escravidão, da podridão, nos deu vestes novas e fez de nós filhos de Deus. Por isso nós podemos cantar nessa noite com alegria. Ele é o leão da tribo de Judá.
Jesus quebrou nossas cadeias e nos libertou. Por isso nós podemos iniciar este culto cantando: celebrarei a Ti, ó Deus, com meu viver. Toda honra e toda glória sejam dadas a Deus. Nessa noite de celebração da Dia do Senhor, nós lembramos que o Senhor Jesus foi moído. Jesus não foi acariciado, Jesus foi moído na cruz do Calvário, por amor a você, por amor a mim, por amor a nós. Por isso, coloque de pé e vamos cantar com alegrias, com palmas, com a nossa voz, com o nosso júbilo. Vamos declarar que Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória. É nossa força em tempo de fraqueza, uma torre em tempo de guerra. Ó, esperança de Israel. Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória. É nossa força em tempo de fraqueza, uma torre em tempo de guerra. Ó, esperança de Israel. Aleluia, 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 aleluia. Cante ao Senhor, vem cante ao Senhor, vem cante na presença de Jesus. Vem louve ao Senhor, vem louve ao Senhor, vem louve na presença de Jesus. Vem ore ao Senhor, vem ore ao Senhor, vem ore na presença de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Amém. Por isso também podemos cantar nessa noite: Jesus, eu só tenho a Ti, esperança para mim. A nossa esperança não está nas coisas neste mundo, a nossa esperança está em Cristo Jesus, porque somente Ele pode nos dar vida eterna. Esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em Ti.
e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. Que tenho, amém. Jesus, eu só tenho a ti esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em ti. Tua mão sustenta o céu e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. Jesus, eu só tenho a ti e esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em ti. Tua mão sustenta o céu e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. Jesus, eu só tenho a ti. 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 Amém. E quem tem Jesus tem tudo. E por isso nós podemos descansar no Senhor. Com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem sobre a tempestade, eu voarei. Sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei
Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também descei, descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei, descansarei, pois sei que és rei, descansarei, pois sei que és Deus. Amém. Que promessa maravilhosa, né? Sobre a tempestade eu voarei. Eu nunca andei de avião, tenho um certo pavor só de pensar. Mas há momentos que a gente vê em alguns vídeos que há uma grande tempestade e o avião ele sobe e voa por cima da tempestade. Talvez você não esteja passando por um momento muito bom na sua vida, mas como nós ouvimos ontem numa palestra, Jesus não te deixa só nos momentos difíceis. Jesus não te tira de passar por momentos difíceis, porque Ele está com você nos momentos difíceis. Então descanse no Senhor. Creia qual for este problema que Ele vai passar. Tenha os pés firmados em Cristo, porque Ele está contigo na tempestade. Por isso você pode descansar. Por isso você pode confiar no Senhor. Curve a sua cabeça. Vamos estar falando com o Senhor nosso Deus, nos preparando para o momento de ouvir a doce voz do Senhor neste lugar. Ó Pai amado, nós te louvamos, Senhor, pela tua doce presença neste lugar. Nós te louvamos, Senhor, pela liberdade que o Senhor nos concede de podermos exaltar, glorificar o teu santo nome. Nós te louvamos, Senhor, pelo sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Nós te louvamos, ó Pai, pelo teu grande amor por nós, apesar de nós, de quem somos, nossas falhas, dos nossos defeitos, apesar da nossa infidelidade, ó Pai, nós te louvamos, porque mesmo assim, o Senhor decidiu nos amar. E glorificado, ó Pai, exaltado seja o teu santo nome. Colocamos, Senhor Deus, a vida do teu povo em tuas santas mãos, da tua igreja, que foi lavada e redimida pelo sangue do Cordeiro. Ó Pai amado, nós reconhecemos que somos falhos, pecadores. Muitas das vezes, ó Deus, andamos distantes do Senhor. Mas nós te louvamos, porque o Senhor jamais anda distante de nós. Está sempre ao nosso lado, pronto a nos ajudar quando nós clamamos por socorro. Ó Deus amado, visite a cada coração neste lugar. A cada um, seu Deus, que saiu dos seus lares para estar aqui neste lugar. Talvez, seu Deus, muitos estão aqui para agradecer as infinitas bênçãos que o Senhor tem derramado. E nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor tem nos abençoado com toda sorte de bênção. Mas talvez, Senhor Deus, esteja neste lugar pessoas que estão clamando por socorro, que estão passando por dias difíceis, de escuridão, Senhor. Ó Pai amado, vai de encontro a essas vidas, venha produzir um renovo nesses corações, venha renovar a esperança, venha aquecer essas vidas com o poder que só há em Ti. Ó Deus amado, neste momento, Deus, nos qual nos preparamos para ouvir a Tua mensagem, que ela venha soar, ó Pai, de maneira clara
em cada coração aqui neste lugar. Que todos, ó Pai, possam entender a Tua palavra. Todos, ó Deus, possam absorver aquilo que o Senhor tem a falar conosco nessa noite. Use a reverenda Gislândia, ó Pai, como instrumento vivo em Tuas mãos, para transmitir à Tua igreja a Tua mensagem, que é viva, eficaz e poderosa, que pode restaurar, que pode transformar os corações. É no Teu santo nome, Senhor, que nós oramos, com o perdão dos nossos pecados. Amém. A igreja, podeis assentar. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Deus que está presente, o Deus que atua em nossas vidas, em nossa história, o Deus que está constantemente ao nosso lado. Os irmãos perceberam, né, que nessa noite nós estamos com o nosso baterista oficial, porque o Roberto é nosso baixista, né? Não, é nosso baterista também, né? É multifuncional, né? E Deus tem abençoado a vida dele com talentos e dons. E eu gostaria de convidar a igreja a fazer um clamor, né? Eu brincava com o Adilson aqui na frente e dizia para ele: olha que Deus está mandando você voltar, então ouça a voz de Deus. Ele falou que já teve uma oportunidade. Então, queridos, vamos orar para que os nossos irmãos, né, voltem para o seio da família, para estar conosco e viver aquilo que Deus tem preparado para nós, né, Gi? A gente conversa de vez em quando, né? E eu digo, ó, tá na hora de vocês voltarem. E se Deus quiser, isso vai acontecer em breve. Eles diziam para mim assim, são 5 anos, pastor. Eu falei, não vai durar tudo isso. Deus está ouvindo, viu? Viu, Adilson? Queridos, falando nisso, né? Brincadeiras à parte. Na última quinta-feira nós estivemos reunidos em oração, lá na casa dos nossos irmãos Paulo e Júlia. Foi um momento muito especial na vida da igreja, de comunhão, né? E eu gostaria de conclamar a igreja para estarmos juntos nos próximos encontros e também, né, para abrirmos as portas dos nossos lares para recebermos esse momento tão oportuno e especial como igreja, de estarmos juntos, clamando a Deus, né? O presbítero Cleiton, ele foi menos incisivo e eu vou ser mais incisiva. Nós temos uma listagem ali com o presbítero Felipe, tem 3 quintas-feiras já completas, mas aí não terminamos o mês de julho ainda. E aí eu vou chegar em alguns irmãos e vou dizer, olha, quinta-feira é na sua casa. E não vai ter oportunidade de dizer não, né? Então, corre lá na listagem, coloque seu nome lá com o presbítero Felipe para termos, né, esses momentos especiais. E uma das coisas que eu gostaria de enfatizar, às vezes a gente pensa que é só para os membros da igreja, só para as famílias da igreja, mas não. A nossa atitude é levarmos também a palavra àqueles que não conhecem. Então, se tem um vizinho, se tem um familiar, alguém conhecido, que deseja ter um momento como esse na sua casa, converse conosco, que nós também estaremos, né, lá junto com estes irmãos, orando, buscando a presença de Deus, abençoando, né, a vida destes queridos com a palavra do Senhor. Então, vamos, né, sair das nossas fronteiras e alcançar a vida daqueles que ainda não têm um compromisso com Jesus, com o Senhor, nosso Deus, nosso Senhor, nosso Salvador. Amém? Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias lá em Apocalipse. Apocalipse, capítulo 5. Do verso 1 ao verso 14, que na verdade é todo o capítulo de Apocalipse. É bem fácil, é o último livro da Bíblia, então todo mundo já achou, né? Rapidinho.
Vamos lá, a palavra do Senhor nos diz assim: então, na mão direita daquele que estava sentado no trono, vi um livro, escrito por dentro e por fora e lacrado com 7 selos. Vi um anjo poderoso que perguntava em alta voz: quem é digno de romper os selos deste livro e abri-lo? Mas não havia ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra que pudesse abrir o livro e lê-lo. Comecei a chorar muito, pois não se encontrou ninguém digno de abrir o livro e lê-lo. Então um dos 24 anciãos me disse: não chore, veja, o leão da tribo de Judá, o herdeiro do trono de Davi, conquistou a vitória. Ele é digno de abrir o livro e os 7 selos. Então vi um cordeiro que parecia ter sido sacrificado, mas que agora estava em pé entre o trono e os 4 seres vivos, e no meio dos 24 anciãos. Tinha 7 chifres e 7 olhos, que representam os 7 Espíritos de Deus, enviados a todas as partes da terra. Ele deu um passo à frente e recebeu o livro da mão direita daquele que está sentado no trono. Quando o cordeiro recebeu o livro, os 4 seres vivos e os 24 anciãos se prostraram diante dele. Cada um tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações do povo santo, e entoavam um cântico novo com estas palavras: tu és digno de receber o livro, abrir os selos e lê-lo, pois foste sacrificado e com o teu sangue compraste para Deus pessoas de toda a tribo, língua, povo e nação. Tu fizestes delas um reino de sacerdotes para o nosso Deus, e elas reinarão sobre a terra. Então olhei novamente e ouvi as vozes de milhares e milhões de anjos ao redor do trono, e também dos seres vivos e dos anciãos. Cantavam com forte voz: digno é o cordeiro que foi sacrificado de receber poder e riqueza, sabedoria e força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas no céu, na terra, debaixo da terra e no mar cantarem: louvor e honra, glória e poder pertencem àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro para todos sempre. Amém. Vamos orar. Pai, nós louvamos o teu nome e te agradecemos pela tua palavra lida e que já nos foi revelada pelo poder do teu Santo Espírito. Oramos, ó Deus, para que nesse instante possamos compreendê-la e possamos também, Senhor, envolvidos pelo teu grande amor, entender o que tu tens já preparado para cada um de nós. Abençoe a tua igreja neste lugar, enche-nos com o teu Santo Espírito, ó Pai, e que ao meditarmos sobre as sagradas letras, tu possas, ó Deus, fazer com que haja o constrangimento em nossos corações, em voltarmos os nossos olhos a ti. Nós oramos, Senhor, agradecidos no nome precioso de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador. Amém. Queridos, nós vivemos tempos difíceis e tempos conflituosos. Olhamos ao nosso redor e recebemos todo tipo de notícia ruim que, enquanto seres humanos, podemos esperar. Vemos os conflitos entre nações, guerra, vemos o sofrimento humano, as instabilidades políticas e também as catástrofes ambientais ao nosso redor. Quem não ouviu nesses últimos dias uma grande enchente que aconteceu no estado do Texas, ceifando a vida de mais de 50 pessoas. 27 meninas reunidas num acampamento cristão ainda não foram encontradas pela tamanha tragédia que foram acometidas. Isso nos assusta e por vezes nos perguntamos:
se realmente estamos vivendo os sinais dos tempos, ou ainda, para aqueles mais apocalípticos, perguntamos se estamos vivendo o fim do mundo. Será que Israel realmente é o relógio de Deus, como muitos apontaram nas redes sociais e nos noticiários que ouvimos nesses últimos dias, e tudo aquilo que aconteceu envolvendo o Irã, envolvendo Israel? Será que essa guerra é realmente o cumprimento profético revelado nas Escrituras Sagradas e que eu e você precisamos estar atentos? Jesus, há mais de 2000 anos atrás, já falou sobre a necessidade de estarmos preparados para a sua vinda, de estarmos preparados para o grande dia. E é certo que todas essas situações ecoam e todas essas situações inundam o nosso ser nos tempos atuais. Mas hoje eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos não somente para o sensacionalismo que existe em volta destas notícias, mas eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para nós entendermos, de fato e verdade, a visão que João recebera. O livro ou a carta do Apocalipse não foi escrito, como muitos creem, como uma cartomancia cristã, ou como, na verdade, uma previsão jornalística a respeito dos fins dos tempos, porque Jesus mesmo afirmou que ninguém ou nenhum homem é capaz de saber o dia e nem a hora da sua vinda. E aqui nós percebemos que a carta ao Apocalipse, na verdade, é uma carta pastoral escrita para consolar crentes aflitos e perseguidos, e para também revelar o verdadeiro sentido de toda a história humana. E o sentido é o Cordeiro que venceu. Jesus Cristo venceu, reina para todo o sempre e reinará eternamente. Se nós voltarmos os nossos olhos para o capítulo 4, nós vamos perceber que ali no capítulo 4 nos é mostrado um momento onde o céu se abre, e não somente o céu se abre, mas onde a esperança se abre para aqueles que estavam aflitos, se sentindo desolados pelas circunstâncias que estavam vivendo e inseridos, assim como nós muitas vezes nos encontramos aflitos, desolados, desesperançados por tantas coisas que nós ouvimos no nosso dia a dia. E é exatamente aqui que nós vamos perceber que após as cartas às igrejas do Apocalipse, João, ele é convidado a olhar para cima. João, ele é convidado para ter uma nova visão. E vejam bem que ele não é retirado da tribulação em que estão vivendo, mas a sua perspectiva do que está acontecendo, na verdade, ela é elevada. E ali, João vê um trono. João, ele vê alguém assentado neste trono. E esta é a primeira grande mensagem deste texto. Há alguém no controle. Por mais que nós, por vezes, achemos que o governo do mundo está descontrolado, mas João, ele tem essa visão e ele vê o Cordeiro no trono, e ali ele percebe que existe alguém no controle de todas as coisas. Porque este trono, ele não está vazio. Na verdade, segundo nos é revelado, ele é cercado de glória, ele é cercado de santidade e ele é cercado de ordem. E aqui nós vemos eles exclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, que era e que há de vir. Deus, ele nunca deixou de governar
o mundo. Ele continua com o controle da história em suas próprias mãos. E aqui, segundo a visão de João, não é agora uma imagem do caos instalado, mas é a imagem da soberania de Deus. É a imagem de um Deus soberano que governa sobre tudo e governa sobre todos. E, portanto, meus irmãos, em nossos dias tão difíceis, em nossos dias tão conturbados, essa visão, ela nos convida também a fixar os nossos olhos, não nas trevas da terra, mas a fixarmos os nossos olhos na luz do céu. É para lá que João olha e é para lá que nós também precisamos olhar. O livro, segundo nos é descrito a partir do capítulo 5, do verso 1 ao verso 4, está selado. E João chora porque, segundo João, na sua visão, naquilo que lhe fora revelado, ninguém é capaz de abrir esse livro. Ele está selado com 7 selos. Ele contém o sentido da história. Ele contém o desfecho da justiça de Deus. E aqui ninguém pode abri-lo. Ninguém é capaz de abrir esse livro. Então João lamenta, João ele chora. E esse certamente é o espelho, o choro do espelho de toda a humanidade, a qual sofre pelo caos, pelo sofrimento, pelas dores, pelos governos humanos que se instalam e que vivem de injustiças. Aqui nós percebemos que é o pranto de quem vê a humanidade que é incapaz de salvar a si mesmo pela sua própria força, pelos poderes ou governos políticos, ou até mesmo pela ciência. Queridos irmãos, quantas vezes nós olhamos ao nosso redor, as más notícias que recebemos diante deste mundo, as catástrofes, quantas situações difíceis que olhamos e vemos violência, vemos a degradação daquilo que foi criado por Deus, a degradação da dignidade humana. Vemos tantos problemas que nos afligem e até mesmo nos alcançam por causa da sociedade em que estamos inseridos. E aí nós percebemos que o choro de João, o lamento de João, é por vezes também o nosso choro, é por vezes o nosso lamento, é por vezes as nossas dores, os nossos medos, as nossas aflições, as nossas dúvidas, as nossas indignações. E aqui nós vemos exatamente isso que a palavra diz. Mas a partir do verso 5 deste capítulo, nós percebemos que após o choro vem a boa notícia. O texto vai nos revelar que João, ele ouve uma voz, e essa voz diz a ele: não chores, porque o leão da tribo de Judá venceu. Não chores, não lamente, porque o leão da tribo de Judá é vitorioso. Ao se deparar com aquela visão, João ele espera naquele momento ver um leão. Mas o texto revela que, na verdade, ao olhar ele vê um cordeiro. Um cordeiro como que morto, um cordeiro como que sacrificado, mas um cordeiro que está de pé. E no centro do trono existe ali a vulnerabilidade redentora, porque o Deus que veio a este mundo e se encarnou e foi à cruz do Calvário e morreu pelos nossos pecados como o cordeiro imaculado, agora está no trono, porque ele ressuscitou e ele vive para todo o sempre. E a mensagem que ecoa aos ouvidos de João é a mesma mensagem que deve ecoar em nossos ouvidos. Não chore, porque o Cordeiro, ele venceu. Não foi a força humana,
não foi o poder opressor, mas foi o Cordeiro de Deus, aquele que carrega em si mesmo a marca da cruz, o Rei eterno, invisível e imortal. Ele é o Senhor, Criador dos céus e da terra. É interessante que o Apocalipse, essa carta descrita para um tempo de tribulação e de perseguição ao povo de Deus, ela vai desarmar toda a nossa expectativa humana, porque o Cordeiro que venceu, ele venceu não apesar da cruz, mas ele venceu por meio da cruz. O Cordeiro que venceu é aquele que sofreu, que padeceu as nossas dores, que derramou o seu sangue para que através dele nós pudéssemos ter vida. É aquele que moeu o seu corpo para que nos favorecesse com tamanha e grandiosa salvação. E o texto continua dizendo que ali, a não ser ele, ninguém mais poderia abrir aquele livro. E justamente João, ele é consolado. João, ele é ali consolado e nesse instante ele ouve as palavras que diz que ali está quem é digno de abrir o livro. De que ali está aquele que pode abrir esse livro. Porque Jesus foi aquele que ofereceu-se por amor, em obediência e em sacrifício. O Cordeiro, ele venceu. E essa precisa ser a nossa esperança. Apesar do caos, apesar das tribulações, apesar do sofrimento, apesar das dores que este mundo muitas vezes nos impõe, nós precisamos olhar para o trono, porque o Cordeiro é a nossa esperança. Ontem, no encontro de diaconia, nós ouvimos muito a respeito disso, sobre um Jesus que não é só Senhor, mas sobre um Jesus que é Salvador. Um Jesus que reina, um Jesus que, na verdade, se fez pobre para nos tornar ricos. É aquele que, na verdade, não domina, mas é o vitorioso. É aquele que, na verdade, entregou a sua própria vida para servir a humanidade. É aquele que não se impõe, mas, na verdade, é o que se esvazia. Meus queridos irmãos, o vitorioso não é quem domina. Não são os poderosos deste mundo. O vitorioso não é aquele que tem o poder humano em suas mãos, mas Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este sim é o que domina sobre tudo e sobre todos, porque ele veio para servir a humanidade com a sua própria vida e por amor a nós. O exaltado não é aquele que se impõe, mas sim é aquele que se esvazia de si mesmo para vir a este mundo e entregar-se em favor de muitos. Que nessa noite nós, ao olharmos para a palavra de Deus, nós possamos entender que o texto de Apocalipse, ele nos traz uma nova canção. Porque diante do Cordeiro, no final desse texto, a partir do verso 8, nós vamos perceber que toda a criação, ela se curva. Diante do Cordeiro, anjos e anciãos cantam. A palavra de Deus diz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Ao olharmos para estas palavras, nós percebemos que é a glória de Deus sendo refletida na cruz do Filho. E nós somos o alvo dessa grande redenção. O texto vai dizer que é essa confissão. Jesus, ele não é só o Senhor, mas ele se torna o Salvador.
E isso aqui não pode apenas ser uma doutrina a ser seguida, mas isso aqui precisa ser um estilo de vida onde realmente nós cremos na vitória do Cordeiro de Deus, onde nós cremos no sacrifício de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador. Viver sob o senhorio do Cordeiro é viver uma vida cheia de esperança, é viver uma vida de expectativas, é viver uma vida na alegria e na certeza de que mesmo que o mundo venha a tremer, mesmo que o caos venha a se instalar sobre nós, ou mesmo que o mal possa parecer prevalecer, nós temos que continuar crendo que Deus governa sobre tudo e sobre todos. Meus queridos, quantas aflições, quantos problemas que nós enfrentamos, quantas tristezas, quantas famílias perdendo seus entes queridos, quantas vidas sendo ceifadas pela violência, quantos problemas de saúde se instalando na vida dos seres humanos e quantas doenças novas que nem sequer ouvíamos falar a respeito, quantas situações que nós experimentamos no nosso dia a dia. Não podemos perder de vista o que a palavra de Deus nos revela, enquanto nós aguardamos a vinda gloriosa do Cordeiro. Nós somos chamados a viver como quem já viu o trono. O nosso olhar precisa estar no trono. A nossa vida precisa ser pautada na visão que João teve em meio à tribulação, em meio aos perigos iminentes, em meio às injustiças sociais, em meio à banalização da vida, em meio à ganância e ao pecado que todos os dias nós nos deparamos contra eles. Nós precisamos levantar os nossos olhos aos céus, porque lá está o trono. E a palavra de Deus nos afirma que no trono está o Cordeiro de Deus, o que foi sacrificado, mas reina, porque ele venceu e a história está em suas mãos. Meus queridos irmãos, nessa noite nós somos convidados a vivermos para glorificar o Cordeiro, lembrando que, independentemente do cenário, ele tem o controle do início e do fim nas suas mãos, pois ele é o Alfa, ele é o Ômega. Ele reina e reinará para todo o sempre. Ele governa o mundo, ele governa os poderes humanos, ele governa as nossas vidas. E nós precisamos, confiados nisso, viver sabendo que ele está conosco em todo o tempo. O apóstolo Paulo, quando fala a Timóteo na sua primeira carta, no capítulo 1, verso 17, ele diz: ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória para todos sempre. Hoje nós estamos reunidos neste lugar para celebrar a ceia do Senhor. O professor Rolf ontem, falando-nos a respeito da pessoa de Jesus Cristo, deixou-nos claro que muitas vezes nós romantizamos Jesus e achamos que ele era um homem belo. Mas isso contradiz aquilo que o profeta Isaías diz quando afirma que nele não havia beleza alguma. E aqui nós percebemos que a Bíblia diz que ele está no trono, como quem foi sacrificado, com as marcas da cruz. Mas ele reina. E a glória de Deus se manifesta. E ali os anjos declaram: Santo, Santo é o Senhor. Ele é o Deus Todo-Poderoso.
Que nesta noite, ao celebrarmos a mesa do Senhor, nós entendamos que Jesus Cristo é o nosso anfitrião. É aquele que nos convida a aproximarmos com fé desta mesa, na certeza de que o seu sacrifício, ali no Calvário, foi para que nós todos fôssemos redimidos dos nossos pecados, lavados e purificados, para que nós pudéssemos nos aproximar da presença desse Deus Todo-Poderoso, que é a nossa única esperança neste mundo. Jesus é a real esperança. Não adianta nós colocarmos a nossa esperança em qualquer outro lugar, porque nós haveremos de nos decepcionar. Nós haveremos de nos frustrar. Nós haveremos de nos entristecer. Mas nós precisamos colocar a nossa confiança naquele que entregou a sua vida por amor às nossas vidas. E que ao celebrarmos a ceia do Senhor, essa memória possa ser viva em nossas mentes e também em nossos corações, mas que acima de todas as coisas nós continuemos a proclamar que o nosso Jesus, ele venceu e ele reina para todo o sempre. E ele é aquele que nos atrai com laços de amor à sua presença. O presbítero Cleiton perguntou como nós temos vivido. De que maneira nós temos vivenciado ou experimentado as verdades da palavra de Deus lá no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Olhamos para as catástrofes e nos decepcionamos ou nos desesperamos. Olhamos para o mundo ao redor com tanto sofrimento, tanto lamento e tanta dor e esquecemos-nos de que Cristo continua no governo. Deixamos com que a desesperança deste mundo tome conta do nosso ser? Ou continuamos crendo naquilo que a palavra de Deus já nos ensinou? Queridos, a palavra é clara, é necessário que nós entendamos. João, ele não foi levado aos céus, tirado do meio da tribulação, mas João, ele teve uma visão que aqueceu o seu coração e que fez ele lembrar exatamente disso, que Jesus, ele continua governando. Talvez nós não sejamos tirados dos nossos momentos de lutas, de dores e provações, mas a palavra do Senhor, ela precisa nos aquecer a ponto de entendermos que é em tempos de aflição que a graça de Deus se manifesta sobre as nossas vidas, porque Ele é um Deus presente e está conosco em todo o tempo. Que Deus possa abençoar o teu coração, que o Espírito Santo possa trazer essa viva esperança à tua mente e que você continue firme, perseverando nas promessas de Jesus o Senhor. Porque um dia todos nós iremos nos encontrar com este que está no trono, reinando, e nós veremos as marcas do seu sacrifício. E ali nós entenderemos, quando estivermos desfrutando, que somos o fruto do penoso trabalho de Cristo, realizado na cruz do Calvário. Você é fruto desse trabalho de dor, de choro e de sofrimento. Portanto, tudo o que nós tivermos que enfrentarmos aqui, enfrentemos com perseverança e com esperança de que o nosso Cristo, o nosso Cordeiro, já venceu por nós. Que Deus nos abençoe, amém? Vamos orar, agradecer ao Senhor. Pai, nós glorificamos e exaltamos o teu nome por estes momentos quando somos lembrados pela tua palavra que tu já venceu a morte,
que tu és aquele que está assentado no trono, que tu governas sobre tudo, tu governas sobre todos, tu tens o controle da história em tuas mãos. Pai, que diante da má notícia nós não venhamos a nos desesperar, mas que nós continuemos com os nossos corações cheios de alegria e de esperança por aquilo que tu já fez por cada um de nós e por aquilo, Senhor, que um dia nós haveremos de receber na glória eterna. Ó Santo e Eterno Deus, fortalece a tua igreja, fortalece o teu povo, que nós continuemos perseverando na tua palavra, no conhecimento dessas verdades que um dia nos libertaram de uma visão tão míope a respeito do mundo, ó Pai. Que nós tenhamos o claro entendimento que tudo aqui há de passar, mas que a tua palavra, ela jamais passará, e que as tuas promessas hão de se cumprir em nossas vidas. Ó Deus, ajuda-nos, Senhor, nos dias difíceis. Traz ao nosso coração estas verdades para que nós não estejamos com os nossos olhos pautados nas trevas deste mundo, mas que nós possamos ter os nossos olhos fixos no autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Abençoa-nos a cada dia, Senhor. Sabemos que muitas são as aflições do justo, mas a tua palavra nos afirma que de todas o Senhor nos livra. Por vezes não entendemos o dia mau, o dia difícil que precisamos enfrentar, mas que os nossos olhos estejam atentos e abertos para aquilo que tu estás fazendo em nossa vida e também em nossa história, Senhor. Ajuda-nos a ter essa compreensão e abençoa o teu povo, ó Pai, para que não percam de vistas tudo aquilo que tu já tens preparado para nós enquanto igreja, enquanto filhos que somos teus, enquanto pessoas redimidas e salvas pela graça de Cristo Jesus, o Senhor. Ó Pai, ajuda-nos, Senhor, a cada dia a vivermos as verdades do teu reino. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Amém. O Ministério de Louvor está aqui, tu vai conseguir usar o outro microfone? Que hora que vai servir a ceia? Eu já avisei aqui. Já? Já. Então. Amém. Eu chamo os nossos irmãos presbíteros para virem à frente, juntamente com o Ministério de Louvor. Queridos, eu convido você a baixar a sua fronte, a se colocar na presença do Pai, se preparando neste momento para partilhar da mesa do Senhor. Nós não somos convidados, por Jesus a deixarmos de participar por causa do nosso pecado. Na verdade, nós somos convidados a deixar o nosso pecado para participarmos da mesa do Senhor. Então, o convite nessa noite é que nós nos coloquemos diante da sua presença. Peçamos perdão a Deus pelos nossos erros, pelos nossos pecados, por aquilo que tem nos afastado da sua presença, por aquilo que tem impedido de termos um relacionamento com o Senhor Jesus. E que neste momento de confissão nós também creiamos que o Senhor é compassivo e misericordioso, é um Deus rico em perdoar. E por isso nós podemos com fé nos aproximarmos na certeza de que a misericórdia do Senhor, ela nos assiste todos os dias da nossa vida. Amém?
Ó Deus amado, nós queremos te louvar, te agradecer, ó Deus, por todos os momentos desse culto, pelas canções, ó Deus, pelas orações, especialmente pela tua palavra, Deus, que foi anunciado nesta noite, que estás vivo, estás no trono, ó Deus. Por isso nós te louvamos. E agora, Deus, que estamos em volta da mesa, Deus, cumprindo uma ordem tua. Fazei isto em memória de mim, foi a ordem do próprio Jesus. Queremos, ó Deus, consagrar esses elementos, o vinho, o pão, que representa, Deus, teu corpo, teu sangue vertido ali na cruz, ó Deus, para resgatar as nossas vidas. Por isso nós estamos aqui neste momento, ó Deus, celebrando, ó Deus, com alegria, a nossa vitória, a vitória em Cristo Jesus. Por isso nós te louvamos, te agradecemos, ó Deus, e colocamos as nossas vidas na tua presença. Perdoe os nossos pecados, perdoe todas as nossas mazelas, ó Deus, para que possamos participar desse momento com alegria, ó Deus, purificados, ó Deus, pelo teu sangue, pelo teu corpo ali vertido na cruz, ó Deus. Por isso te louvamos, te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém.
Amém. Coloquemos-nos todos em pé. A palavra do Senhor nos diz que na noite em que Jesus ele foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu dizendo: este é o meu corpo que é dado em favor de vós. Por isso tomai e comei. Por semelhante modo, o Senhor Jesus tomou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, para a remissão de pecados. Por isso tomai e bebei. Fazei isso em memória de mim, até que eu venha. Senhor nosso Deus, te damos graça por esse momento tão precioso em nossas vidas. Obrigado, Deus, pelo pão, pelo vinho que representa o teu corpo e o teu sangue. Que nós possamos, Senhor, absorver o teu Espírito em nossos corações e nos purificar de todo pecado. Ó Deus, muito obrigado. Recebe esse nosso culto, esse nosso momento de gratidão, de louvor e adoração a Ti. E te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui. Te pedimos também que nos leve aos nossos lares em segurança e cuide de nós durante todos os dias da nossa vida, como tens feito até aqui. Louvado e exaltado seja o Teu nome, por tudo o que tens feito em nossas vidas, por cada momento, cada ato, cada minuto precioso que temos, é porque Tu tens cuidado de nós. Te agradecemos e Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Igreja do Senhor Jesus, recebe a bênção, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Que a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo repouse sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre esta igreja e toda a igreja de Cristo espalhada na face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Estejam participando, para ajudar nós a equiparmos a cozinha da igreja.